Este canal tem como finalidade incentivar a disseminação da história, apresentando os eventos principais relacionados ao tema abordado no vídeo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, já que isso seria inviável em vídeos de cerca de 10 minutos. Sugerimos que caso os espectadores tenham interesse em saber mais sobre as batalhas, após assistir aos nossos vídeos, realizem pesquisas mais aprofundadas, pois nossos vídeos servem apenas como uma introdução ao assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. A Segunda Cruzada ocorreu durante a Idade Média, entre os anos de 1147 e 1149. Ela foi uma resposta à queda do Condado de Edessa, um dos 4 estados cruzados estabelecidos na Terra Santa após a Primeira Cruzada. Edessa, localizada na região que é atualmente parte da Turquia, foi conquistada pelos muçulmanos em 1144, o que provocou uma reação dos cristãos europeus. Várias figuras proeminentes da época lideraram a Segunda Cruzada, incluindo o rei Luís VII da França e o imperador Conrado III do Sacro Império Romano Germânico. A cruzada foi anunciada pelo Papa Eugênio III, que instou os cristãos europeus a tomar as armas e defender a Terra Santa dos muçulmanos. A queda do Condado de Edessa foi um dos eventos que desencadearam a Segunda Cruzada. O Condado de Edessa foi um dos 4 estados cruzados estabelecidos na Terra Santa após a Primeira Cruzada, localizado na região que é atualmente parte da Turquia. Foi fundado em 1098 durante a Primeira Cruzada e foi o primeiro estado cruzado a ser estabelecido. No entanto, em 1144, o Condado de Edessa foi conquistado pelos muçulmanos sob o comando do líder islâmico Zengi. A cidade de Edessa, que era um importante posto avançado cristão no Oriente Médio, foi sitiada e tomada pelas forças muçulmanas, resultando na queda do condado. Isso foi um duro golpe para os cristãos europeus que estavam envolvidos na consolidação dos estados cruzados na região. A queda do Condado de Edessa foi considerada uma ameaça direta aos interesses cristãos na Terra Santa, levando à convocação da Segunda Cruzada pelo Papa Eugênio III. O objetivo principal da Segunda Cruzada era reconquistar Edessa e garantir a sobrevivência dos estados cruzados na região. No entanto, apesar dos esforços dos cruzados, eles não conseguiram recuperar Edessa durante a Segunda Cruzada, e o condado permaneceu sob controle muçulmano. A queda de Edessa foi um dos eventos que marcou a crescente tensão entre cristãos e muçulmanos no Oriente Médio durante a Idade Média, e influenciou os eventos subsequentes na região, incluindo as cruzadas posteriores. Luís VII da França, também conhecido como Luís, o Jovem, ele foi o rei da França durante a Segunda Cruzada. Ele liderou um grande exército francês em direção à Terra Santa em uma tentativa de recuperar os territórios perdidos para os muçulmanos durante a Primeira Cruzada. Conrado III da Alemanha, rei da Germânia, atual Alemanha, durante a Segunda Cruzada. Conrado III liderou um exército alemão em direção à Terra Santa e juntou-se às forças de Luís VII da França para a campanha. Zengi, ele era um governante muçulmano da dinastia Zengid, que governava partes da Síria e do Iraque. Zengi foi uma figura proeminente na resistência muçulmana contra os cruzados durante a Segunda Cruzada e foi responsável por defender várias cidades estratégicas, como Edessa, contra os avanços cruzados. Nur ad-Din, ele era o filho de Zengi e sucedeu seu pai como governante da dinastia Zengid. Nur ad-Din foi um líder militar habilidoso e astuto, que conseguiu unificar as forças muçulmanas na região e liderar a resistência contra os cruzados durante a Segunda Cruzada. Ele conseguiu recuperar várias cidades que haviam sido perdidas para os cruzados durante a Primeira Cruzada. Saladino, embora ainda jovem durante a Segunda Cruzada, Saladino se tornou uma figura proeminente na resistência muçulmana contra os cruzados. Ele se destacou como um líder militar habilidoso e, mais tarde, se tornou um dos mais famosos líderes muçulmanos na região durante o século XII. Ele eventualmente conquistou Jerusalém dos cruzados em 1187. Durante a Segunda Cruzada, o exército cristão era composto principalmente por cruzados de origem europeia, incluindo cavaleiros, nobres, soldados e camponeses, que se juntaram à cruzada em resposta ao chamado dos líderes cristãos.
O exército era formado por contingentes de diferentes países, liderados por nobres e comandantes de suas respectivas regiões. Os cruzados europeus tinham como objetivo principal retomar as terras sagradas do Oriente Médio, em Damasco, no reino de Odessa, dos muçulmanos que as haviam conquistado. O exército cristão era composto principalmente de cavalaria pesada, incluindo cavaleiros montados em cavalos de guerra e cavaleiros a pé, usando armaduras e armas como espadas, lanças, machados e arcos. A cavalaria era considerada a principal força de combate dos cruzados, enquanto a infantaria geralmente tinha um papel de apoio. No entanto, apesar do fervor religioso e das aspirações de retomar a Terra Santa, o exército cruzado enfrentou vários desafios durante a Segunda Cruzada, como a falta de suprimentos, a falta de coordenação entre as várias facções e lideranças cruzadas, e os desafios de travessia de territórios hostis do Oriente Médio, foram alguns dos obstáculos enfrentados pelo exército cristão. O exército muçulmano durante a Segunda Cruzada era composto principalmente por forças do Império Seljúcida, um poderoso império muçulmano que abrangia uma vasta região do Oriente Médio na época. As forças muçulmanas eram lideradas por líderes militares e comandantes seljúcidas, bem como outros líderes locais e regionais muçulmanos que se uniram em defesa contra a invasão cruzada. O exército muçulmano era composto principalmente por cavalaria, com arqueiros montados, lanceiros e cavaleiros pesados usando armaduras e armas como arcos, lanças e espadas. A cavalaria muçulmana era conhecida por sua habilidade em combate montado, utilizando táticas de guerrilha, emboscadas e ataques rápidos contra as forças cruzadas. Além da cavalaria, o exército muçulmano também incluía infantaria, incluindo soldados a pé e arqueiros a pé, que eram usados para defender fortificações, proteger linhas de suprimentos e participar de batalhas em terrenos mais difíceis para a cavalaria. É importante notar que o exército muçulmano durante a Segunda Cruzada era composto por uma diversidade de forças, incluindo diferentes grupos étnicos, culturais e religiosos, que se uniram para defender suas terras e enfrentar os cruzados. Isso incluía não apenas os seljúcidas, mas também outras forças muçulmanas locais e regionais, como os turcos, curdos e árabes, que lutaram juntos em defesa de suas terras contra a invasão cruzada. A Batalha de Dorylaeum em 1147 foi travada entre as forças cruzadas lideradas por Conrado III da Germânia e Luís VII da França, e o Império Seljúcida, sob o comando do sultão Masudi. A batalha ocorreu perto de Dorylaeum, na Anatólia, atual Turquia, durante a Segunda Cruzada, que foi uma campanha militar liderada por líderes europeus para recuperar Edessa, que havia caído nas mãos muçulmanas. As forças cristãs na Segunda Cruzada eram compostas principalmente por cavalaria pesada, infantaria e arqueiros a pé, representando várias nações europeias, incluindo alemães, franceses e outros. As forças seljúcidas eram compostas por soldados de cavalaria pesada, arqueiros a cavalo e infantaria, liderados pelo sultão Masudi. Na Batalha de Dorylaeum, o exército cruzado estava em marcha através da Anatólia, enfrentando dificuldades com o clima, doenças e emboscadas das forças seljúcidas. Os muçulmanos atacaram os europeus em uma emboscada, cercando-os e lançando ataques de cavalaria. Os cruzados lutaram valentemente, mas sofreram pesadas baixas e foram forçados a se retirar. A derrota na Batalha de Dorylaeum foi um revés significativo para os cristãos, que sofreram perdas consideráveis em termos de homens e suprimentos. A Segunda Cruzada continuou enfrentando desafios e dificuldades durante sua campanha no Oriente Médio, e apesar de alguns sucessos posteriores, não conseguiu atingir seus objetivos. A Batalha de Dorylaeum é lembrada como um dos eventos militares importantes durante a Segunda Cruzada e ilustra os desafios enfrentados pelos cruzados durante suas campanhas na Terra Santa. Após a retirada na Batalha de Dorylaeum, as forças cruzadas marcharam para a região da Síria e chegaram a Damasco, uma importante cidade muçulmana na época. O cerco de Damasco foi uma tentativa de conquistar a cidade e usá-la como uma base para o avanço para os cruzados. O exército cruzado montou um cerco ao redor da cidade e realizaram ataques intensivos à cidade. No entanto, não conseguiram tomar a cidade, enfrentando dificuldades com a falta de suprimentos, doenças e divisões internas entre os líderes. Além disso, as forças muçulmanas lideradas por Nur ad-Din, um comandante militar e governante muçulmano da região, chegaram em auxílio de Damasco, o que aumentou a resistência da cidade.
Após vários dias, os cruzados foram forçados a se retirar e abandonar o cerco, sofrendo uma derrota significativa. A Batalha de Nabo ocorreu em 29 de junho de 1149, travada entre as forças cruzadas, lideradas por Conrado III da Germânia, e as forças muçulmanas, lideradas por Nur ad-Din, um comandante militar e governante muçulmano da região. As forças cruzadas haviam sido derrotadas no cerco de Damasco em 1148 e estavam em retirada para retornar à sua base na região da Turquia. No entanto, foram surpreendidas e emboscadas pelas forças de Nur ad-Din perto da cidade de Nab, na Síria. Os cruzados, que estavam em desvantagem numérica e sofriam com a falta de suprimentos, foram derrotadas pelos muçulmanos em uma batalha feroz. Conrado III da Germânia escapou por pouco com um pequeno grupo de sobreviventes, enquanto muitos outros cruzados foram mortos ou capturados por Nur ad-Din. A batalha foi uma derrota significativa para os cruzados. Após esta série de derrotas e dificuldades, a Segunda Cruzada chegou a um fim inconclusivo. Conrado III retornou para a Alemanha e Luís VII retornou para a França, ambos sem terem alcançado seus objetivos. Embora alguns cruzados tenham continuado a lutar na Terra Santa, mesmo depois do retorno dos líderes, a cruzada em si não obteve sucesso em recuperar os territórios perdidos. A cruzada não conseguiu alcançar seu objetivo principal de reconquistar os territórios perdidos pelos cruzados na Terra Santa após a queda do Condado de Edessa em 1144. Isso resultou em uma perda de prestígio para os líderes cruzados e para a Igreja Católica, que havia convocado a cruzada. A derrota da Segunda Cruzada enfraqueceu o poderio militar e político dos Estados cristãos na Terra Santa. Isso permitiu que os estados muçulmanos na região, como o Império Seljúcida e o Reino de Damasco, se fortalecessem e consolidassem seu domínio sobre os territórios disputados. A Segunda Cruzada aumentou a hostilidade entre cristãos e muçulmanos na região da Terra Santa. As batalhas e cercos travados durante a cruzada resultaram em muitas mortes e destruição, exacerbando ainda mais as tensões religiosas e culturais entre os dois lados. A derrota da Segunda Cruzada levou a uma reavaliação das estratégias das cruzadas subsequentes. Os cruzados começaram a se concentrar mais em fortalecer suas posições nas cidades costeiras, como Jerusalém, em vez de empreender campanhas militares de grande escala no interior da região. A Segunda Cruzada também teve repercussões nas relações políticas entre os líderes europeus. A falta de cooperação entre Luís VII da França e Conrado III da Alemanha durante a cruzada levou a tensões entre os dois líderes e teve impacto nas dinâmicas políticas europeias na época. O resultado da Segunda Cruzada abalou a percepção das cruzadas como uma empreitada infalível e levou a um questionamento da eficácia e do propósito dessas campanhas militares na Terra Santa. Isso contribuiu para uma visão mais realista e menos idealizada das cruzadas na historiografia posterior. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre esse evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.